Ok, falando sobre o conteúdo gramatical de hoje, a gente vai falar sobre o presente perfeito. O presente perfeito a gente vai falar dele em duas situações. Primeiro, quando a gente utiliza. A primeira forma de utilizar é falar de experiências vividas, certo? A segunda forma de utilizar é para falar de quantas vezes algo já aconteceu comigo ou algo aconteceu com outra pessoa. Falar de algo no passado que eu finalizei recentemente, mas bem recentemente mesmo, tipo algo que eu acabei de fazer. Posso utilizar o presente perfeito. E falar de algo no passado que se estende até o presente, certo? Por mais que a gente chame de presente perfeito, esse tempo verbal ele sempre se inicia no passado. Esse tempo verbal não existe na língua portuguesa, tá? Então não adianta tentar fazer referência com qualquer tempo verbal da língua portuguesa, porque não existe na língua portuguesa. Ele é um tempo verbal que ele não pertence a uma única etapa da linha do tempo. Ele não pertence só ao passado e não pertence só ao presente. Ele inicia no passado e vem até o presente, certo? Como é a vida de estudante de vocês. Vocês iniciaram no passado, mas vem até o presente. Então, sempre que vocês pensarem na linha de tempo do presente perfeito, vocês pensam na linha do tempo que vocês estão atuando como alunos, certo? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a forma estrutural, né, digamos assim, desse tempo verbal. Vocês vão ver que bem aqui eu coloquei para vocês uma tabela de verbos irregulares. Por que a gente precisa de uma tabela de verbos irregulares? A gente já estudou o passado com verbos irregulares, com verbos regulares, certo? Passado simples. E a gente já tinha visto, inclusive já tinha mostrado para vocês algumas vezes, a tabela, que nessa tabela ela vem com o presente, que é a forma base, e nessa forma base também vem o passado simples e o passado particípio. Quando a gente abre essas tabelas, a gente vai utilizar muito o passado particípio dos verbos, tá? Em que situação? Digamos que a gente esteja formando uma frase aqui. A gente vai analisar essa frase aqui, tá? O presente simples ele é caracterizado por ter a pessoa, no caso aqui eu. Sempre depois dessa pessoa, o verbo to have, que aqui pode ser have, porque aqui a pessoa sou eu, né? Mas o have quando termina, quando está com a pessoa he, she e it, ele vai ser has, né? Que nem tem aqui, ó, has. E o passado particípio do verbo principal. Aqui a gente vê que o verbo principal é o verbo be, o verbo to be, famoso, né? No passado simples ele seria were ou was. Só que aqui eu vou usar o passado particípio. Sempre que vocês abrirem aquela tabelinha de verbos irregulares, vocês vão ver passado particípio. Professor, e se eu não estiver usando, se eu não estiver falando do passado particípio dos verbos irregulares, se o verbo for regular, aqueles verbinhos que terminam com ed? Bom, aqui tem um exemplo. O verbo close, que é fechar, como já termina com a letra E, eu só coloco D, né? Ele é regular, termina em ed, certo? Vocês podem procurar lá na tabela dos verbos irregulares, você não vai encontrar ele lá. Então é uma forma de identificar os verbos regulares. Se você não encontrou na tabela dos verbos irregular, é porque ele é regular. Se ele é regular, ele vai terminar em ed, sempre. Então a estrutura básica é pessoa,
verbo have e verbo principal no passado particípio. Que aí vocês vão ter que consultar aquela tabelinha, tá? E aí vocês vão ver qual dessas frases que está seguindo esta estrutura que eu acabei de informar para vocês. Além disso, é comum nesse tempo verbal a gente utilizar algumas preposições ou advérbios que está aqui nesta coluna, certo? E aí aqui tem o que significa cada um desse advérbio ou dessa preposição, e você vai relacionar o que significa com a explicação. E aqui é fácil, vocês vão lá no Google Tradutor, colocam lá a tradução do significado e da palavra e vocês vão saber o que é que significa. Por exemplo, algo que significa um curto período de tempo. I have just arrived here. Ou seja, eu acabei de chegar aqui. Um curto período de tempo. I have just arrived here. Just arrived. A short time ago. Um curto período. Eu acabei de chegar. Então, just. E aí, o significado das palavras vão aparecendo aqui, tá bom? Vocês vão usando o tradutor e tudo vai ficando claro para vocês. E aí vocês têm aqui duas questões de completar. Dentro desse colchete tem apenas o verbo, certo? Já deixando a dica aqui para vocês que esse verbo aqui ele é regular, certo? Então não vai ter lá na tabelinha. Esse aqui é irregular e nem precisa consultar na tabela porque já tem a forma dele nas questões anteriores. O verbo be no particípio passado. Mas, bom, aqui já fala da Dina Leor. Então já tem a pessoa. E aqui tem o verbo principal que vocês têm que adaptar ele. Entre a pessoa e o verbo principal, o que é que está faltando? Está faltando um elemento aí. Então vocês vão pegar as Dina, né? Tá falando de eu, tu, nós, vós, ele ou ela. Vai usar o have, vai usar o has, certo? E aqui tá falando de uma pessoa, tá falando de uma companhia, tá falando de dança. E aí você vai usar o have, o has, o incorporate vai ficar como, certo? Aí eu quero que vocês reflitam um pouco. Se persistirem as dúvidas, vocês entrem em contato, tá bom? Este é o assunto de hoje. É só isso. Até a próxima.